Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Efigênia, mas eu gostaria de acrescentar minha profissão ao meu nome, Efigênia Enfermeira. Eu sempre me conheci, desde que eu era menininha, como uma enfermeira. Eu digo isso porque eu tinha o quê? 8, 9 anos de idade. Eu adorava fazer curativo nos meus irmãos, sabe? Adorava. Aquela coisa de criança que ralava a perna, que machucava, que cortava o dedo. Eu era escalada para fazer o curativo nos meus irmãos. E eu fazia bem feitinho. Às vezes eu exagerava na época um pouquinho na quantidade de pomada, mas que realmente resolvia. Inclusive comecei a ganhar essa fama. Olha o curativo que a Efigênia faz, sara mesmo, mãe! Falavam os meus irmãos. Deu muito certo, porque eu acabei fazendo disso a minha profissão. Na verdade, o meu primeiro objetivo era ser médica. Mas você sabe, não é fácil fazer uma faculdade de medicina no Brasil. Não é mole, não. Eu bem que tentei, mas é muito difícil você ser aprovada num vestibular de uma universidade pública objetivando a fazer medicina. Não deu para mim. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Me realizo enquanto enfermeira. E foi como enfermeira que eu acabei conhecendo também um médico com quem eu tive o prazer de conviver durante 5 anos. Chegamos a morar juntos, eu e o Dr. Fernando. Tivemos, inclusive, nesse período, um filho realmente muito bonito. E eu tive esse filho de nome Gabriel. Foi com o Dr. Fernando. Depois não deu mais certo, eu tive que tocar a minha vida, conheci uma outra pessoa, mas aí já era totalmente fora da minha área profissional e acabei tendo uma menina linda de nome Emília. Graças a Deus, eu não posso reclamar da minha vida. Mas hoje, tudo que eu quero contar para você sobre a minha vida tem a ver com um período em que eu trabalhei como enfermeira naquele sanatório. Famoso sanatório. Eu não vou dizer o nome, ele fica no interior de São Paulo, porque eu iria chamar demais a atenção das pessoas. Mas eu fui trabalhar naquele sanatório muito importante, diga-se de passagem. Hoje, ele já está desativado, esse sanatório, tá? Mas naquele tempo, ele era muito movimentado. Então eu digo isso a você, porque ali foi marcante demais para a minha vida como um todo. Com respeito a esse sanatório, é que hoje eu quero contar essa história, Paulinho da Meia-Noite. E confesso a você que eu tive que ser muito forte pelo fato das coisas que eu vivi naquele sanatório. Muitas vezes, sabe, eu presenciava os pacientes sendo submetidos a tratamento de choque. Vou te dizer uma coisa, não tem nada mais triste do que isso. Tudo bem, grande parte da ciência defende que esse tipo de tratamento é necessário. E quem sou eu para discutir esse assunto? Porque eu até tentei, sabe, ser médica, mas eu fiquei mesmo como enfermeira. Então eu sou muito pequena para discutir esse método. Embora parte da ciência
diga que dá certo o tratamento com choque. Eu não acredito. Sei lá, eu digo isso baseada única e tão somente nas experiências vividas no sanatório. E especialmente porque eu acompanhei de perto a vida de uma paciente em especial. A história daquela paciente chamou demais a minha atenção. Primeiro porque ela era uma moça extremamente bonita. A Júlia era assim. A Júlia, linda, maravilhosa. E a Júlia, ela tinha sido abandonada pela família naquele terrível lugar, naquele sanatório. O que tinha acontecido com a Júlia? As pessoas me perguntam. Ela tinha enlouquecido. E ela enlouqueceu de repente. E ela chegou a cometer um desatino contra a filha dela. A Júlia tinha uma menina de nome Amanda. E a Júlia relatou, inclusive ela me contou nos detalhes, a Júlia relatou que ela começou a ouvir vozes. Isso já é o problema psiquiátrico, né, Paulinho? Ela começou a ouvir vozes e essas vozes mandavam, na verdade, ela colocar fogo na casa dela com a filha dela, Amanda, dentro, para que elas fossem purificadas de todo o pecado. Era a ordem que ela recebia. Júlia, para que você se purifique e purifique a sua própria filha de todos os pecados, há necessidade de você atear fogo na sua casa com a sua bebezinha dentro. Júlia, faça isso. Júlia, faça isso. Você precisa atear fogo na tua própria casa para purificar a tua alma e a alma da tua nenê. Ela não aceitava esse tipo de ordem que ela recebia. E ela dizia que aquelas vozes ficavam repetindo o tempo todo na cabeça dela. Foi então que a Júlia, para não matar a Amanda, a bebezinha, ela abandonou a filha numa praça. Ela foi numa praça, havia uma árvore nessa praça, e ela colocou assim a filha entre as raízes. As raízes ficavam aparentes. Ela falou que tinha a raiz tão aparente que formava uma paredinha, dando a impressão até de um berço. Ela colocou então a filha, a Amanda, entre as raízes, abandonando-a debaixo daquela árvore, deitadinha ali. E ela foi embora. Ela abandonou a criança e foi embora. Fez isso para não atear fogo na casa com a menina dentro. Quando o marido da Júlia, ele descobriu que ela tinha feito aquilo, o marido ele saiu de casa. Felizmente ele conseguiu encontrar a criança na praça, com a ajuda da polícia, a bem da verdade. Só que os pais da Júlia passaram a não confiar mais na Júlia. Ela tinha feito aquela loucura toda e imagine, se os pais já não confiavam, imagina marido, né? Então o marido não confiava, familiares do marido já não confiavam, os pais da Júlia não confiavam, então resolveram trancafiá-la naquele manicômio. Mas eu olhava para a Júlia, tão linda, tão jovem, tão sofrida diante de tudo. Algo em mim despertava compaixão, eu ficava com uma pena da Júlia. E eu fui criando, sabe, Paulinho, o hábito de conversar com ela. Então eu ficava conversando com ela. Aliás, eu gostava de conversar com ela. Certo dia, ela me convidou, ela me chamou para que eu me sentasse ao lado dela no banco, lá no manicômio. E aí a Júlia começou a confidenciar que um dos funcionários do manicômio, o que lhe dava a medicação depois do jantar, ele tinha apalpado os seios dela. Ela me chamou assim e falou: Efigênia. Ela tinha a mim como amiga. Efigênia, sabe? Aí ela deu o nome do rapaz. Então, é o que me entrega a medicação durante a noite, depois do jantar. Ele apalpou os meus seios. E ela falava de uma maneira muito convincente, muito séria. E eu acreditei nela. E imediatamente o que eu fiz? Eu denunciei esse rapaz para a direção lá do sanatório. Só que infelizmente não deu absolutamente nada, porque o que havia ali era a palavra de uma paciente diagnosticada com esquizofrenia contra a palavra de
um médico, ele era médico, gabaritado inclusive. Então, com o passar dos dias, a Júlia foi ficando cada vez pior, tendo crises fortíssimas. E é aquela coisa, Efigênia, ele está querendo abusar de mim, Efigênia, ele tem abusado de mim. E ela piorando cada vez mais. Chegou ao ponto dela ficar numa área reservada, e essa área reservada do sanatório deixava o paciente sem contato nenhum com outros pacientes. Mesmo assim, eu, como enfermeira, tinha direito de entrar lá. Então eu ia especialmente para visitar a Júlia e me cortava o coração. Meu Deus, me cortava o coração. A Júlia tão linda, aquele ângulo bonito no rosto, aquele nariz afilado, bem feito, aqueles lábios grossos, aquele corpo, sabe? Ela estava magra e não sei, ela não conseguia ficar totalmente assim magra, porque ela tinha aqueles quadris avantajados, aquela cintura fininha, tão bonita, tão linda, tão linda. E eu vi aquela moça, sabe, amarrada na cama, amarrada mesmo. Eu tenho até medo de divulgar para você da forma como amarravam a moça, mas ela ficava amarrada. A última vez que eu vi a Júlia, ela me disse que um homem de preto estava ali para levá-la embora. Efigênia, pelo amor de Deus, Efigênia, o homem de preto está aqui. Olha ele ali, Efigênia, ele está aqui para me levar embora. Efigênia, o homem de preto está aqui para me levar embora, Efigênia. E ele não gosta de você, Efigênia. E aí eu me assustava, eu perguntava para a Júlia, como assim ele não gosta de mim? Não, ele não gosta de você porque você gosta de mim, entendeu? Ele te odeia, Efigênia, porque você gosta de mim. Eu ficava assustada nessa hora. Ele te odeia, Efigênia, o homem de preto tá ali. E ele não gosta de você porque você gosta de mim. A princípio, eu não liguei. De repente, era uma crise a mais daquela pobre moça. Eu já devia estar habituada com esse tipo de coisa, porque já fazia anos que eu trabalhava ali. Só que isso durou mais ou menos, essas crises, coisa de uma semana. Uma semana depois que eu cheguei para trabalhar, eu recebi uma tristíssima notícia. A Júlia havia falecido. A Júlia havia morrido. Ela entrou num processo de convulsão e se engasgou com o próprio vômito. Ela morreu sufocada com o próprio vômito. Nossa, logicamente que não era a primeira paciente que eu perdia. Meu Deus, já tinha perdido a conta disso, mas aquela morte me tocou tão profundamente, mas tão profundamente. Era muito raro acontecer de eu ir ao velório de alguma paciente, mas na Júlia eu fiz questão de comparecer ao velório, de ir ao enterro dela. Lá chegando no velório, lá estavam os seus pais. O marido dela não foi. Detalhe, hein? O marido não compareceu, nem ao velório, nem ao enterro. Estavam os pais dela. Pouca gente, mas tinha parente, tinham amigos. Não havia muita gente, mas pelo menos 2 dezenas de pessoas se faziam presentes ali. E no meio daquela gente eu vejo de longe um homem de terno preto. Aquele homem de terno preto estava bem pertinho dos pais da Júlia. Era um homem de terno assim preto. Porém, quando eu me aproximei dos pais da Júlia, o homem de preto que estava pertinho deles, aquele homem misterioso, ele foi embora. Só ficaram os pais da Júlia. O homem, sabe quando a pessoa corre, assim meio que querendo se esconder de você? Então aquele homem de preto, ele deu uma escapadela, ele sumiu, ele desapareceu. Eu perguntei para a mãe da Júlia, quem é aquele homem? Aquele homem de preto. Mas ela eu acho que ela nem me ouviu, a mãe dela. Tanto não me ouviu que ela nem me respondeu absolutamente nada, ela apenas chorava. Então eu não quis interferir no choro daquela mãe, porque eu imaginei o quanto o coração dela estava sofrido naquela hora. Eu voltei para minha casa e passei o resto daquela tarde com a minha família. O meu filho, o Gabriel, de repente o meu filho Gabriel, ele fez o desenho de uma linda moça.
E curiosamente, o Gabriel, ao desenhar aquela moça, ele me falou assim: ô mãe, a Júlia. Ele falou que o nome dela era Júlia. Estranho. Meu filho Gabriel fez a foto de uma moça, uma bonita moça, assim, apesar do desenho dele não ser perfeito, mas dava para ver. E ele, inclusive, falou: ela é linda, mãe. O Gabriel falou, sabe? Valorizando o desenho, ela é linda. O nome dela é Júlia. Eu estranhei. Estranhei porque eu nunca tinha comentado com os meus filhos sobre nenhuma paciente e especialmente não tinha comentado nada sobre a Júlia. Ao lado daquela moça, de mãos dadas com a moça, meu filho desenhou a figura de um padre vestido de preto com um grande chapéu, um chapéu de aba assim grande, sabe? Aquilo me chamou a atenção. O desenho feito pelo Gabriel me chamou demais a atenção. Aí um dia eu estava lá no sanatório, trabalhando, e alguém me falou quem era o marido da Júlia. Ele tinha ido lá ao sanatório para fazer um acerto, buscar um documento, e eu vi o marido da Júlia. E eu fiquei sabendo nesse dia do nome dele, que era Heitor. Inclusive, eu procurei me aproximar dele lá no sanatório. Falei: olha, eu convivi muito com a Júlia. Ele até não se interessou muito. Ele não se interessou, mas até porque ele estava preocupado com os documentos que ele precisava levantar. Eu só sei que nessa conversa entre mim e esse Heitor, no final ele deixou um cartão dele cair. Estava no corredor, caiu um cartão assim do bolso dele. Eu apanhei o cartão e gritei por ele. Eu já sabia que o nome dele era Heitor. Senhor Heitor, o cartão. Falou: fica para você, aproveita, fica para você. Então eu acabei ficando com o cartão do marido da Júlia, da falecida Júlia, Heitor. E eu tava com aquela ideia, sabe, na minha cabeça, do desenho que o Gabriel, meu filho, havia feito dela. Aí um dia, eu tava com o cartão, eu resolvi ligar naquele telefone para conversar um pouquinho com o Heitor. Eu queria tirar algumas dúvidas com respeito a Júlia. Resolvi ligar. Oi, Efigênia, Heitor. Desculpe eu estar ligando. Olha, você vai me entender. É que durante o tempo que eu trabalhei lá no sanatório, como enfermeiro, eu acabei me apegando demais a tua falecida mulher, a Júlia. E ela me falou da Amanda, a filhinha de vocês. E eu tenho o maior interesse de saber da menina. Como é que tá a filha? Como é que tá a Amanda? Ah, sim, pois não. Aí ele teve o maior interesse em responder a minha indagação. Eu sabia que ele já tinha casado novamente. Ele tinha uma outra mulher, de nome Elisa. A Amanda, a filha dele com a Júlia, ele me disse que estava linda, maravilhosa. Naquele momento contava 2 anos de idade. Ele me contou que, a princípio, ele teria sido contra a internação da mulher lá no sanatório, mas os pais dela, os pais da Júlia, ao tomarem ciência do que ela tinha feito com a própria filha, de abandonar a filha naquela praça, lá entre as raízes da árvore, os pais ficaram irredutíveis e resolveram interná-la. Bem, foi aí que eu resolvi fazer uma pergunta para o Heitor se eles tinham algum amigo padre. Por quê? Porque ficou na minha cabeça o desenho feito pelo meu filho Gabriel. Gabriel desenhou uma moça muito bonita e, segundo o meu filho, se chamava Júlia. E aí a Júlia dava a mão para um padre de chapéu de aba bem grande na cabeça. E eu queria saber, falei: Heitor, você desculpa eu perguntar, você e a Júlia, vocês tinham algum amigo padre? E relatei a ele as últimas palavras ditas por sua esposa, de que um homem de preto estava ali para buscá-la. E relatei também a respeito do desenho feito pelo meu filho. Eu contei, aproveitei, associei tudo e contei para ele. O Heitor, o marido, o viúvo, né? Na verdade, o viúvo, o marido dela, aquele homem ficou surpreso com o que eu havia acabado de falar. E ele me respondeu que antes da mulher dele enlouquecer, antes da Júlia enlouquecer, ela era muito religiosa. A Júlia frequentava a igreja e um padre, olha só o que é
essa vida, como é que as coisas vão sendo reveladas. Então a Júlia, ela era extremamente religiosa e um padre de nome Padre Guilherme se apaixonou por ela, chegando até esse Padre Guilherme a prometer para ela que largaria Batina caso a Júlia quisesse ficar com ele. Porém, a Júlia, ela negou, porque a essas alturas ela já estava inclusive casada e feliz com a sua família. Resultado, diante da negativa da Júlia, esse padre de nome Guilherme, ele coloca uma corda dependurada num caibro na sacristia e ele acabou enforcando-se, ceifando a própria vida. Meu Deus, não diga, Heitor, digo. Lamentavelmente foi o que aconteceu. E o pior foi que esse padre, ele deixou uma carta pesada, sabe? E nessa carta pesada ele amaldiçoava a Júlia e a família dela. E foi a partir da morte desse padre que, lamentavelmente, a Júlia mudou da água para o vinho. Ela passou a ter todos os problemas que ela passou a ter. Não me diga isso, Heitor. Ao escutar essa revelação, eu me dei então conta que existem muitas coisas misteriosas mesmo entre o céu e a terra, coisas que a gente nem consegue imaginar. Eu comecei a fazer associação de tudo. O homem de preto que queria levá-la, ele não gostava de mim, porque isso foi dito pela Júlia, que o homem de preto que queria levá-la, ele não gostava de mim, porque eu gostava dela, Júlia, então ele não gostava de mim. Esse homem de preto eu vi no velório da Júlia, próximo ele estava próximo aos pais da Júlia, e na medida em que eu me aproximei dos pais dela, ele correu, escapou, fugiu. Aí de repente em casa, meu filho Gabriel, eu me deparo com o desenho feito pelo Gabriel, a moça linda que ele deu o nome de Júlia sem saber da história, e ela de mãos dadas com um padre que usava um chapéu de aba bem larga, tal qual ele usava de fato. Então eu não tive dúvida de que a partir daquele momento eu precisava de buscar uma ajuda espiritual. De certa forma eu estava envolvido naquele emaranhado, junto com meu filho, e foi a providência que eu tomei. Lá mesmo naquele sanatório, nós tínhamos um padre espetacular, tão espetacular que o nome dele era Bento. O nome do padre era Bento, era o nome do padre. O padre Bento era um amor de pessoa, e ele era padre lá no sanatório. Procurei por ele. Eu relatei ao padre Bento tudo o que tinha acontecido, e esse padre Bento, ele era exorcista, e foi através da ajuda dele, e eu prefiro aqui não entrar em detalhes, que eu acabei sendo muito auxiliada. Ele acabou afastando do nosso caminho, tanto o meu quanto do meu filho, aquele homem de preto. Era um espírito das trevas, era um espírito sem luz e extremamente ruim. Padre Bento. Pena que ele já é falecido, senão estaria até hoje ajudando tanta gente e tantas pessoas. Por volta de 5 anos pós ter me ajudado, ele viera a falecer. Que pena, senão até hoje estaria com certeza ajudando as pessoas. Sabe, meu amigo, esta é uma das histórias mais marcantes vividas por mim naquele sanatório. Mas há outras que eu gostaria de pedir você a autorização para voltar aqui para escrever sobre outros pacientes. Porque uma coisa eu quero deixar muito clara para você. Ali nós tínhamos problemas com pessoas de várias origens, gente que vinha de cada região desse país. Dava para detectar quando o problema era psiquiátrico e às vezes quando o problema era religioso, espiritual religioso. E eu quero te contar outros episódios nesse tocante aqui na História da Meia-Noite. Sou eu, vou me identificar assim. Quando você encontrar a próxima carta minha, você vai encontrar Efigênia Enfermeira. Você já sabe de quem se trata. Você gostou da minha história? Se gostou, se manifeste dando o seu joinha. Aproveita para curtir, aproveita para se manifestar. Eu agradeço do fundo do coração. Se não for pedir muito, manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa. E aproveita e torne-se também membro aqui do canal do Paulinho. Obrigado por tudo.